Vamos falar a respeito das contas. Você sabe quais são as projeções para o ano que vem e para esse ano do crescimento da economia? E como é que isso pode mudar a sua vida? É o quadro Suas Contas. Para nos ajudar a entender esses números, nós estamos recebendo aqui o professor Antônio Cláudio, que já está aqui conosco e vai nos dizer exatamente o que os números representam e como podemos conservar ou não o otimismo. Doutor Antônio Cláudio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço a participação. Bom, nós estamos com números aqui da Focus que mostram exatamente a previsão da economia para o ano de 2017, para esse ano. A inflação, de acordo com o IPCA, sai de uma expectativa de 3,38% e vai para 3,14% ao ano. Então, por ano, nós teríamos uma inflação, segundo a Focus, de 3,14%. Queda na inflação representa ganho para o consumidor que está em casa assistindo a gente? Sim, Gelson. O que acontece? A partir do momento que a inflação ela vai reduzindo, ela melhora a expectativa de consumo. Por quê? Os juros também tendem a baixar e aí o consumidor ele tem à sua disposição financiamentos para o consumo com juros menores. Isso se adequa melhor à sua capacidade de pagar. Então, aquele sonho da geladeira, do veículo, da compra do lote, da casa, isso começa a se tornar um pouco mais de realidade. Porque a inflação baixa, os preços estão mais estabilizados. Então, é possível fazer uma projeção a mais de longo prazo. Isso facilita o cidadão comum que vai se beneficiar com essa sustentação de preço e, ao mesmo tempo, redução da taxa de juros. Bom, e a chance dessa inflação menor se confirmar no final do ano é alta? É alta. O estudo da Focus merece toda a nossa... Merece. A Focus é uma instituição que dá sustentação ao Banco Central, ela está permanentemente dando uma geral na economia brasileira para ver a repercussão das decisões que são tomadas. Então, a tendência é aquilo que a Focus efetivamente projeta chegar a uma realidade. Então, nós temos sim, nós estamos com a inflação projetando, até peço aí aos telespectadores que façam um teste. Começa a comparar no supermercado de um mês para o outro. Você começa a perceber que os preços não estão subindo e alguns estão até descendo. Isso mostra que, na prática, a inflação realmente está tendo o mesmo comportamento que a Focus tem anunciado. Isso tem acontecido por quê? O consumo caiu e isso tem provocado essa inflação menor ou até deflação? Como nós temos duas situações. Uma, que o consumo deu uma segurada. Então, isso facilita para os preços abaixarem. A outra é que a safra brasileira desse ano foi maravilhosa. Nós temos safra de soja batendo 13%, 14%, 20%, safra de milho que cresceu, safra de arroz que cresceu. Então, isso reflete nos preços. Pra você ter uma ideia, até a safra da maçã, que é um produto que não faz parte muito da cesta do brasileiro, ela, no Brasil, bateu um recorde. Até a maçã vai cair de preço no supermercado. Então, isso favoreceu a queda da inflação. Ou seja, o que tem sustentado a melhoria da economia brasileira foi a grande safra de produtos agropecuários. Outro número, o PIB, que é o Produto Interno Bruto. A expectativa era de que o PIB do Brasil crescesse 0,5%. Agora, o otimismo parece que aumenta. As constatações da Focus mostram que esse PIB será de 0,6%. É um crescimento ainda modesto, doutor Cláudio. Mas o que é bom? Isso mostra uma reversão. Nós estávamos com o PIB com tendência de queda. Depois ele se estabilizou e começou uma tendência de alta. Economia é muito, Gelson, baseado na psicologia. Se eu sei que ela está melhorando, eu passo a enxergá-la com outros olhos que eu sei que ela está piorando. Então, se todo mundo convencer que ela vai melhorar, ela acaba melhorando mesmo. Então, apresentar o PIB dessa maneira é maravilhoso. E está acontecendo mesmo. Né? Eu tenho acompanhado um estudo da Fundação Getúlio Vargas que todos os fundamentos, ou seja, crescimento da indústria, do serviço, do comércio, do desemprego, eles reverteram a tendência, independentemente da questão política, estão começando a ter um patamar muito positivo. Essa história do otimismo que influencia a economia é muito interessante. Eu vi Eduardo Janete da Fonseca dizendo uma vez que é como se fosse a mesma coisa da previsão do tempo, com a diferença. É que se a população torcer para chover, a chance de chover acontece porque você começa a trabalhar para que chova. Exatamente. E seria mais ou menos isso. O otimismo leva ao aumento do PIB. Exatamente. Tá. Na taxa Selic, a taxa de juros, a expectativa é de que ela fique em 7%. Atualmente está em 8,25%. Isso. O que significa essa taxa Selic? Taxa Selic é o seguinte, quando nós, pessoas físicas, né, o nosso salário acaba antes do mês, o que acontece? Nós compramos um cartão de crédito, fazemos uma compra, jogamos a dívida para frente. O governo não tem como fazer isso, a lei não permite.
Então, só a União pode fazer isso. Como? Vendendo título. Ela cria um documento chamado Título da Dívida Pública e oferece para os bancos. Os bancos, em vez de prestar dinheiro para a gente, para as empresas, compram títulos do governo, empresta para o governo. Quanto mais alta a taxa de juros, mais o banco empresta para o governo, menos empresta para a gente. Se não empresta para a gente, nós não temos dinheiro para comprar o carro, não temos dinheiro para comprar a casa. Aquele financiamento que a gente precisa não tem. Isso não tem. Então, o PIB começa o quê? A cair. Quando a Selic abaixa, os bancos, eles ficam naquela... O que eu vou fazer? Melhor eu emprestar para o governo e ganhar menos. Ou aumentar... Ou emprestar para a economia e ganhar mais. Não estou emprestando para a economia. Então, sobra mais dinheiro para os financiamentos. Isso estimula o crescimento do PIB. É isso que está levando o PIB a esse crescimento. Porque a taxa está baixando tanto que os bancos estão emprestando mais para a população e está crescendo o consumo através de compra de bens financiados. Isso está elevando o PIB. Então, a baixa da Selic é excelente para a economia como um todo. Então, o senhor está me dizendo o seguinte, que quando a taxa Selic cai, fica mais fácil, por exemplo, daquela pessoa que tem um plano de comprar um carro, a prestação, dela pagar mais barato na prestação do carro, na prestação, sei lá, da geladeira, na prestação que ela fizer dos produtos que ela está interessada. Exatamente. Tudo é uma questão de onde eu busco dinheiro. O banco, ele capta o dinheiro conosco. Então, nós colocamos lá na poupança, num fundo, numa letra de câmbio, alguma coisa assim. Então, o que ele paga de juro para a gente, ele coloca uma acréscimo e empresta do outro lado para quem quer comprar alguma coisa. Como a taxa de Selic está caindo, ele é obrigado a reduzir o que paga para a gente. Se ele reduz o que paga para a gente, ele também reduz o que vai cobrar do outro lado. Então, isso é benéfico para todo mundo sai ganhando nessa história. Então, quanto menor a taxa Selic, melhor para o consumidor, melhor para todos nós. Com certeza, que significa que a economia vai estabilizar cada vez mais, isso vai gerar cada vez mais consumo, isso vai gerar cada vez mais PIB, isso vai permitir uma inflação cada vez mais baixa e vai contribuir para a estabilidade da economia brasileira. E aí, se Deus quiser, no início de 2018, nós teremos uma economia mais sustentável a longo prazo, que facilita o consumo de toda a população. Existem previsões também para 2018, para o ano que vem. A inflação vai ficar em torno de 4, a previsão era de 4,18, agora já cai para 4,15, uma queda modesta. Mas por que essa inflação projetada para 2018 é maior do que a projetada para esse ano? É porque em 2018 nós temos eleição para presidente, tem uma série de fatos políticos que possam influenciar na economia. A inflação estando entre 4% e 2,5% é excelente. É uma variação normal, tem sazonalidade de produtos agropecuários, tem uma série de situações que vão influenciar. Então, se ela continuar nesse patamar, vai ser maravilhoso. Nós não vamos sentir no dia a dia um aumento significativo dos preços. Vai ser excelente. O crescimento do PIB já vai ser um pouco maior, ainda não vai estar naquela taxa de melhor desempenho do Brasil, mas já vai ser aí de 2,1%. A expectativa é de 2%, novo levantamento, 2,10%. Já tem uma discussão muito séria, né? Todo mundo acha que todos os países têm que crescer a taxa da China, 5%, 6%, 7%, 8%. Mas a taxa média de crescimento dos países é em torno de 2% a 3% ao ano. Se a gente conseguisse manter 2, 3, 4, 2, 3, 4, seria excelente. A gente absorvia todo mundo entrando no mercado de trabalho e o PIB continuaria fazendo com que a economia brasileira desenvolvesse. Mas a queda dos últimos anos não dá espaço para um crescimento maior? Ou estamos ansiosos demais por um crescimento um pouco maior? Nos estudos que eu faço, nós participamos de um grupo de países, que é os BRICS, que nós não temos espaço ainda no mercado nacional para dar esse boom tão grande. Nós temos que gradativamente ir crescendo, de maneira que a gente vai abrindo espaço nesses mercados para colocar os nossos produtos. Por quê? O Brasil exporta muito produto agropecuário e exporta muito minério de ferro. Então, o que acontece? Nós exportamos os produtos brutos, não exportamos tecnologia. Então, são produtos de baixo valor agregado. Então, nós não vamos conseguir aumentar muito o PIB porque exportamos baixo valor agregado. A Coreia, por exemplo, é pequenininho, exporta para a gente Samsung, exporta para a gente Hyundai, exporta um monte de coisa, só que é carro, é tecnologia, é computador, então ela ganha muito mais. Um valor agregado muito maior. Muito maior. Por isso que o PIB dela cresce muito mais do que o nosso. Mas e por que nós então crescemos no passado 7%? É porque nós estamos numa situação onde a necessidade no mundo por commodities de minerais, por commodities agrícolas, era maior do que é hoje. Então, isso fez com que as exportações crescessem demais e o PIB foi influenciado. Então, era meio artificial. Exatamente. O mundo precisava mais de ferro que o Brasil tinha, o mundo precisava mais de produtos que o Brasil tinha naquela época. Vamos dizer assim, a China precisava. A China precisava. Entendeu? Entendi. Então, era o nosso grande comprador. Não tem mais isso. Não. Então, vamos crescer. Se conseguimos crescer nessa Entre média, tá 2 e 3, está bom demais. Tá bom. Taxa Selic do ano que vem, previsão 7,25 ao ano. Aquela história, quanto menor, melhor para todo mundo. Exatamente. Eu acredito que a taxa Selic ela vai ficar na faixa entre 7 e 6,5. Ela não vai ficar mais baixa do que isso. Que é uma taxa também que eu consigo equilibrar PIB, consigo equilibrar inflação.
Então eu tenho que ter um meio termo nessa situação. Quer dizer que se eu mexer nessa aqui, eu altero essa, se eu mexer nessa, eu corro o risco de alterar essa? Sim, por quê? Porque se eu tiro o dinheiro do mercado, eu diminuo o financiamento do consumo. Se eu diminuo o financiamento do consumo, eu altero o PIB. Alterando o PIB, eu altero a inflação, porque os produtos vão ter que subir ou descer muito de preço. As taxas de juros, ela pode provocar inflação ou deflação, né? Ou aumento de preço ou redução de preço. O interessante é que os preços fiquem o quê? O mais estáveis possíveis. Coloquei aqui a previsão do dólar também em 3,35. Nós vamos ver o dólar mais ou menos ficar em torno de 3,30 por muito tempo? Não. É bom para o Brasil? Ontem mesmo o dólar já teve uma queda considerável. Na minha perspectiva, o dólar vai ficar em torno de 2,90 a 3. Se nós chegarmos a uma Selic de 7,5, 7,25, 7, o dólar vai chegar entre 2,80, 2,90 e R$3. Quanto mais barato o dólar, melhor para quem está em casa, melhor para todo mundo também, assim como a taxa Selic? O dólar ele tem uma característica muito particular. Qual? O Brasil é muito dependente de exportação, mas também é muito dependente de importação em algumas situações. Então eu tenho que ter uma faixa de dólar que não prejudique o importador e não prejudique o exportador. Para você ter uma ideia, o pãozinho que todo mundo consome de manhã depende do dólar. Por quê? Porque 60% do trigo brasileiro é importado. Quer dizer então que eu não compro dólar, mas eu como pão e aí eu tenho problemas Exatamente. Se o dólar subir demais, o pãozinho vai ficar mais caro ou mais barato? Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. É o prejuízo à população. Se ele vai ficar mais caro, aumenta a inflação. Então veja como tudo aqui está ligado. Então eu acho que o dólar, na minha previsão, vai ficar entre 3 e 2,80, oscilando entre sempre 3 e 2,80. E é bom que fique por aí mesmo. Porque aí eu tenho um dólar que atende quem exporta, eu continuo com a exportação crescendo, e tem um dólar quem atende o importador, que precisa dos insumos básicos para o nosso consumo interno. Tá certo então. Bom, nós vamos ter melhoria do consumo quando, doutor Antônio Cláudio? Veja, todas as projeções indicavam segundo semestre de 2018, porque as projeções iniciais até da própria Focus, no início do ano, não eram muito boas para o segundo semestre de 2017. Porém, a força do empresariado brasileiro é tão boa, do empresariado privado, que eles conseguiram reverter essa economia independente da questão política. Então, nós já estabilizamos o segundo semestre de 2017, vamos começar a reverter e a subir. Eu acredito que entre março e abril de 2018, o consumo já começa a se consolidar como um crescimento constante e permanente. Tá certo. Doutor Antônio Cláudio, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Espero ter atendido aí e ter esclarecido a população. A todos. Estou mais tranquilo, sabe, depois dessas explicações aqui, e eu vejo que as coisas parecem que vão realmente voltar a ser como eram. Muito obrigado, doutor Antônio Cláudio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Olha aí, rapaz, me aliviou.